Graça e paz. 2 Coríntios 6, a partir do 11, diz assim: Ó irmãos em Coríntio, temos falado francamente convosco, com o nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito. Contudo, vós tendes limitado vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abre, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter entre a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro. Eu vos receberei. Serei para vós Pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por essa exortação, por essa orientação. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, por nos mostrar qual o caminho que devemos andar. Obrigada, Senhor, porque também a Tua palavra diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Mas o Senhor tem dado a graça de nos conceder o conhecimento através da Sua palavra. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor é um Deus cuidadoso, amoroso, um Deus que verdadeiramente, como diz essa palavra, Pai. Pai, o Senhor me tomou como pai, como filha. O Senhor me tomou como filha e me deu a condição de me considerar sua filha. E o Senhor me fez, assim como o Senhor está fazendo com cada um que está verdadeiramente se entregando a Ti, que está verdadeiramente tomando a decisão de servir a Ti, de ter Cristo como Senhor e Salvador, a condição de ser filhos e o Senhor ser nosso Pai. Aleluia. Mas não poderia ser diferente, amados. Não poderia ser diferente essa reflexão no dia de hoje. O Senhor instruiu, o apóstolo para que desse como título a essa carta aos Coríntios como exortação a uma vida santa. É importante a gente ver como semana passada, foi colocado a respeito de olhar as entrelinhas. Mas não só as entrelinhas. As entrelinhas a gente fala com relação aos detalhes, tudo que Deus tem feito conosco. Foi a reflexão da semana passada. Mas a de hoje, mais do que as entrelinhas, contextualize tudo o que está sendo dito. Muitas pessoas conseguem ler a Bíblia e, de forma até errônea, interpretar.
Como assim de forma errônea interpretar? Sim, porque na verdade a Bíblia não é um instrumento para interpretação. As pessoas elas têm essa visão incoerente de que precisa interpretar. Mas o que está escrito, não precisa de interpretação. São orientações claras, são histórias contadas, relatando fatos ocorridos que simplesmente você tem que tomar conhecimento. E fazer o que com esse conhecimento? Aplicar o que está sendo orientado ou evitar de executar coisas que você sabe que teve um desfecho ruim, que teve um resultado desagradável e muitas vezes danoso, muitas vezes irreversíveis. E é isso que a palavra de Deus é para nossas vidas. É orientação, cuidado, amor de Deus para conosco, para que possamos viver conforme a vontade dEle, para que possamos fazer o que Ele nos orienta, obedecendo Ele como Senhor e assim o recebendo como um Salvador. E essa passagem ela fala uma coisa tão clara que para algumas pessoas ficam tentando, não, será que é para isso? Será que é para aquilo? É simples. É simples. Deus está usando o apóstolo Paulo aqui neste momento para nos exortar. Assim como ele exortou o povo de Corinto, a igreja de Corinto, ele está exortando o povo no tempo de hoje, na igreja de hoje. Sim, porque não diferente do povo da igreja de Corinto, nós temos vivido os dias de hoje. Nós temos agido assim como muitas das igrejas que está escrito na palavra do Senhor. E algumas pessoas dizem, não, o que foi escrito para aquela época foi escrito para aquela época. Não. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é atemporal. Foi escrito para aquele povo daquela época porque eles estavam cometendo aqueles atos. Mas ela também é aplicável para nós que estamos cometendo no tempo de hoje. E que nós possamos entender de uma maneira amorosa que o Senhor é bom. E por isso que Ele nos orienta, nos exorta e muitas vezes nos castiga. Sim. Como assim Deus castiga? Castiga porque Ele ama. Ele permite que certas coisas nos aconteçam porque Ele nos ama. E Ele quer que nós aprendamos. Ele não quer impor as coisas à nossa vida, mas Ele quer que aprendamos que a melhor forma de viver é debaixo da vontade dEle. E como Ele diz aqui nessa palavra, como pode ter harmonia entre a luz e as trevas? Como pode ter harmonia entre Cristo e Belial? Como pode ter parceria entre o crente e o incrédulo? Ele fala de jugo desigual. Muitas pessoas só aplicam essa questão no casamento. Mas na verdade não é apenas no casamento. Quando o povo de Israel se uniu ao povo que era descrente, e Deus falou que abominava e que não podia acontecer, que isso era contra a vontade de Deus. E até hoje é aplicável isso, que não é aconselhável se unir em matrimônio com uma pessoa de jugo desigual. Mas não é apenas no matrimônio. Aqui o Senhor está expressando a vida daquelas pessoas e também as nossas.
que nós não nos juntemos. Ele diz: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? O Senhor está falando de todas as áreas das nossas vidas. Não vos junteis, não vos amigueis com alguém que seja de julgo desigual. Aqui não está dizendo que você tem que rejeitar, que você tem que abominar, que você não pode ter conversas, não pode. Pode. Aqui está falando de pacto. Aqui está falando de união. Aqui está falando de estar em constante companhia. Porque Jesus veio para salvar os perdidos e ele foi até eles para resgatá-los. Mas ele não praticou o que os perdidos faziam. Ele ia até eles e os resgatavam para si. E o que o Senhor, Ele está falando nessa palavra aqui é o seguinte: não pratiqueis as mesmas práticas que aqueles que fazem coisas diferentes dos crentes fazem. Aqui está dizendo: não se associeis a pessoas que não têm a mesma linha de crença que a sua, porque vai haver conflitos e de uma forma ou de outra você termina se condicionando a fazer diferente do que Deus determinou. Então que possamos entender o que é que Deus está querendo de nós. Ele está dizendo que Ele é o nosso Pai, mas Ele diz, olha enfaticamente o que diz o versículo 17 dessa passagem de 2 Coríntios 6. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro. Eu vos receberei. O Senhor está dizendo que vai nos receber. Ele está dizendo que Ele será para nós Pai e seremos para Ele filhos e filhas. Isso é o Todo-Poderoso que está dizendo. Mas Ele está dando uma condição. Sai do meio deles. Separai-vos. Então, você pode ser amigo de alguém que não está nos caminhos do Senhor? Sim. Você pode ir até ele? Sim. Mas não fica junto. Mas não pratica as mesmas práticas. Mas não toca nas coisas que eles têm feito, que eles têm praticado. Não muda tua linha de pensamento com relação ao que Deus determina. Ele está prometendo, Ele será o teu Pai. E Ele fará cumprir na tua vida todas as promessas dEle. Então, que você tenha a certeza de estar separado para Cristo. Está separado para Deus. E Ele será o que Ele prometeu na sua palavra. Ele cumprirá o papel de Pai na tua e na minha vida. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.